Shalom, capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Quero destacar dois versos, 17 e 18. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O texto e contexto aqui revela uma dificuldade muito grande, levando em consideração a cultura, a mentalidade, o entendimento que se tinha acerca de uma mulher, do papel da mulher no casamento, o que era fundamental. Não só que ela tivesse alguns predicados, qualidades para cuidar da sua casa, do seu marido, mas sobretudo existia uma ênfase muito grande que ela pudesse gerar e consequentemente suscitar descendência para o nome do seu marido. O texto revela que, em razão de Ana estar por um determinado tempo e propósito de Deus estéril, não havia gerado, embora revele no escrito, no texto, que Eucana amava Ana, mas ele tinha uma outra mulher por nome de Penina, e o texto também revela que Penina tinha filhos e filhas. Consequentemente, essa questão de descendência, suscitar descendência para Eucana estava resolvido. Todavia, Ana não tinha filhos e ela desejava tê-lo, porque uma mulher nesta condição, dependendo a postura, o entendimento, a compreensão ou o sentimento do marido, ele simplesmente dava carta de divórcio, o que não foi o caso de Eucana. Ele demonstrava sentimento por Ana, demonstrava certo apreço, dedicação. Enfim, o texto até revela que ele, quando iam para os sacrifícios, ele dava até uma porção dobrada para ela, ele dava atenção especial. Ele chega um determinado momento, quando Ana, embora angustiada, e não somente em razão de não ter filhos até então, a sua rival, o texto usa essa expressão, dependendo da versão da sua Bíblia, rival ou competidora, a irritava, ou seja, Penina, que teve o privilégio de ter filhos, ela não se contentou já com essa bênção na vida dela, ela tinha que espezinhar, que humilhar, que constranger Ana, o que foi uma covardia sem tamanho. Consequentemente, Ana fica extremamente angustiada. E ela orou não poucas vezes para Deus reverter esse quadro. E eles subiam de ano em ano para adorar ao Senhor no templo. Chega um determinado momento que Ana está tão angustiada, e o texto revela no seu contexto que ela não tinha tempo, disposição, vontade nem para se alimentar. O que revela que Ana já estava num quadro depressivo, não se alimentava e só chorava. Todavia, numa determinada visita novamente ao templo, ela vai orar e ela faz um voto ao Senhor. Ela vota ao Senhor, ela se posiciona de maneira diferente. Lembrando que, no caso de Eucana, nós vemos que num determinado momento, quando ele vê Ana ali em depressão, quando ele vê Ana cabisbaixa, quando vê Ana sem motivação de comer, de se alimentar, de se cuidar, e ele vê Ana naquele quadro, ele não compreende. Por quê? Na concepção dele, ele estava fazendo o que era melhor para ela, ele estava dando atenção devida a ela, ele estava demonstrando o seu amor na compreensão dele. Chega um determinado momento, no verso 8, por exemplo, que ele diz: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Porque está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja,
O comportamento dele, no entendimento dele, era suficiente. Deveria bastar para Ana. Mas Ana tem uma expectativa do filho. E ele não compreende isso. Por quê? Porque ele já tinha filhos. Ele já tinha o problema de suscitar descendência resolvido em relação aos filhos que tinha juntamente com Penina. Só que Ana não tinha filhos. Então ele não entra num quadro, num processo de busca, de entrega, sabe, em relação a Deus, para pedir o milagre como Ana, porque o problema dele estava resolvido. E ele não compreende, ele não satisfaz uma demanda, uma exigência, uma angústia, uma expectativa no coração de Ana. Na cabeça dele o que ele fazia bastava, mas para Ana, ainda que ela não declarava isso, a posição dele era insuficiente. É interessante nós observarmos então que ela toma uma decisão após ser constrangida, humilhada, provocada por Penina, e ela buscar a Deus muitas vezes e nada aconteceu. E chega um determinado momento que o texto diz que agora ela vai fazer um voto, no verso 11. E ela faz um voto a Deus, dizendo que se Deus lhe desse esse filho, ela o consagraria total e completamente a Deus. É algo intrigante, porque ela deseja tanto esse filho, mas ela diz, se Deus der esse desejo atendido, eu vou consagrar a Deus. É algo intrigante. Então ela recebe o filho, vai receber o filho posteriormente em razão do milagre, e ela não fica com o milagre, ela o dedica a Deus. Já vamos chegar nesse fundamento. Mas perceba algo aqui. Quando ela faz esse voto, e vai agora, em razão desse voto, ter um quadro mudado. Deus atende ela, Deus atenta para o pedido dela. Mas antes, porém, quando ela está orando ali, balbuciando, quase como que murmurando baixinho, na percepção equivocada, sem discernimento tanto espiritual, bem como com a visão física comprometida, Eli a julgou estar embriagado, o que não era o caso. Ela rapidamente corrige a visão dele de maneira ética, respeitosa, dado a posição de autoridade em que ele se encontrava, mas houve falta de discernimento da parte dele. Agora pare para analisar. Uma mulher que está buscando muito tempo um filho, uma sociedade que rejeitava uma mulher que não tinha filho, se não bastasse o sofrimento que a sua própria autoconsciência o impunha, ela era provocada por Penina, humilhada por Penina, e ela vai buscar a Deus aonde? Na referência que se tem, na onde está a presença de Deus, no templo, onde tem ali um homem de Deus, mas o homem de Deus não se comporta como tal. O homem de Deus perdeu o discernimento e vai e praticamente a julga por estar embriagada. E ela ainda diz, não julgue a tua filha como sendo uma filha de Belial. Então perceba que filho de Belial eram os filhos deles. Mas ela julga ser ela e ela diz, não, eu não vim aqui no templo numa condição de embriaguez, com tamanho desrespeito, não, eu estou orando a Deus e na minha angústia, no processo, na batalha que eu estou tentando vencer, isso numa linguagem extremamente objetiva. Quando ele percebe o erro que cometeu, ele libera uma palavra de autoridade. E ele agora corrige a sua visão, corrige a sua fala, e ele diz, então vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição. Que lhe pedisse, tem até aqui um exagero, uma repetição, uma ênfase. No verso 18 ela disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Ela já não estava comendo. E o seu semblante já não era triste. O que ela tinha? Uma palavra de uma autoridade espiritual. Foi o que bastou para ela. Ela acreditou na palavra. Ela entendeu que a partir daquele momento, todos os anos, todo o processo de angústia, de busca, que parecia ser insuficiente, agora o problema estava resolvido. Ela ativou a fé. Ela entendeu que aquela palavra de autoridade liberada pelo sacerdote era suficiente.
Ao passo que ela passa a comer, ela muda o seu semblante, ela muda a sua postura, porque ela tinha certeza que era apenas uma questão de tempo. O milagre iria se materializar na vida dela. Mas a postura dela de alguém que já está vivenciando o milagre, que ainda vai ser gerado, que ainda vai ser concebido. Quando ela chega em casa, tem o relacionamento com seu marido, e ali ela fica engravida, enfim. E ela tem um filho cujo nome que é dado Samuel, ou Shemuel em hebraico. Vem de uma raiz chamada Sha'al. Sha'al significa ouvir, pedir, solicitar, tomar emprestado. Então Deus lhe concede agora a graça de gerar. Agora, a grande pergunta é, Deus havia impedido ela de gerar? Ou Deus estava aguardando o tempo e o propósito para que não somente as expectativas da Ana de ter um filho fossem satisfeitas, mas sobretudo também uma necessidade da nação, um plano maior de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta final vem de Deus. O plano de Deus prevalece. O plano de Deus prevaleceu, estava satisfazendo uma necessidade pessoal de Ana também, mas simultaneamente Deus tão grande, Deus está satisfazendo uma demanda de necessidade da nação inteira. O plano de Deus era infinitamente maior e melhor do que o plano que Ana idealizava. Samuel seria alguém grande no reino de Deus, sacerdote, profeta, alguém que vai ouvir Deus, porque a voz de Deus já não estava mais se manifestando, ele tem a capacidade de começar a ouvir Deus, depois é consolidado, respeitado como profeta de uma ponta a outra da nação. Agora, a grande lição que em alguns momentos eu percebo que grande parte da igreja não compreendeu, é que esse texto é trabalhado na maioria das vezes, para nós que estamos há muitos anos no Evangelho, no congresso de mulheres, como se isso fosse uma lição somente para as mulheres, em razão de ser uma mulher que buscava um filho que não podia ter em razão da sua esterilidade. Não, senhores. Ana não é uma lição só para mulheres. Ana é uma lição para mim, para você, para nós, para mulheres, para homens. Ana decidiu não ter uma vida estéril. Nesse caso de Ana, esterilidade com relação a filhos biológicos mesmo. Mas no seu caso, em múltiplas áreas da vida, ministerial, pessoal, profissional, Ana decidiu não ficar na mediocridade. Ana decidiu não ficar debaixo de uma condição onde ela era constrangida, humilhada, e ela vai buscar uma reversão do quadro. Na sua determinação, ela encontra a graça de Deus, manifesta sobre a vida dela e ela recebe o milagre. Ana não se conformou em ter uma vida estéril. E você, o que decide? Está conformado em ter uma vida passiva, estéril, muitas das vezes no aspecto ministerial? Se é que você tem uma chamada ministerial, avalie. Está acomodado com relação à vida acadêmica? Está acomodado com relação a um propósito, a uma meta pessoal? Enfim, são múltiplos os casos. Ana decidiu não ter uma vida estéril, perseverou, e por perseverar está determinada, focada, encontrar muitos obstáculos, até incompreensão daquele que a amava, mas não entrou na batalha com ela, na oração, não perseverou com ela, porque o problema dele estava resolvido. Mas o de Ana não, e ela perseverou, a despeito de incompreensões, a despeito da dificuldade, a despeito até de pensar que o próprio Deus estava demorando porque não queria dar o filho a ela. Antes, porém, Deus deu o filho, mas no tempo e no propósito dele, não só para satisfazer as demandas do coração e da necessidade de Ana, mas também
para satisfazer uma demanda e uma necessidade da nação. Um homem que tinha visão, percepção espiritual, seria um grande profeta, um grande sacerdote. Pense nisso. Qual é a sua decisão em relação à tua vida, o teu chamado, a tua vida acadêmica, a sua profissão? Você decide. Lehitraot. Até breve. Fique com essa breve reflexão.